Graças a Deus por mais essa oportunidade que Jesus ele nos dá de estarmos em sua casa. Louvado seja Deus. E de antemão já quero pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 1, 2 e versículo de número 3. Graças a Deus. Quero ser grato a Jesus por essa noite estar aqui, pois tudo o que somos e o que fazemos é por Ele. Paulo disse em Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Jesus ele disse em Lucas capítulo 15, versículo 5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. Então, se sem Ele nada podemos fazer, só estamos aqui porque Ele nos permitiu estar aqui. O salmista também diz no Salmo 4, versículo 8: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor, Ele me sustentou. Você deitou, dormiu e acordou, pode ter toda a certeza do mundo que foi porque Deus possibilitou que você tivesse o fôlego de vida restaurado nesta manhã. Já é motivo de você agradecer a Deus, porque muitas pessoas elas dormiram e nem sequer acordaram, foram diretamente ceifadas para a eternidade. Agradeça a Deus, porque Ele colocou o fôlego de vida nos seus pulmões, porque Ele colocou o pão de cada dia na sua mesa, porque Ele fez com que cada familiar seu hoje acordasse para também glorificar e agradecer ao nome de Jesus. Queridos irmãos, diz assim a palavra de Deus, Evangelho que escreveu João, capítulo 1, versículo de número 1, 2 e 3 diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Este estava em um princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Querido Deus, eu te peço mais uma vez, fala com a tua igreja, não por mim, mas pelo que eles precisam ouvir, Pai querido, pelo que eles vieram, Senhor, buscar aqui da parte de Ti. Senhor Jesus, faça com que eles saiam daqui mais apaixonados pelo Senhor, mais apegados ao Senhor, mais sedentos de Ti a cada dia. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, de alguns tempos para cá, em oportunidades que Deus tem me dado para falar a respeito da palavra de Deus, eu tenho me detido muito a falar a respeito do centro da igreja, o centro da Bíblia, o tema central da Bíblia, que é Jesus. Jesus ele está presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E no período intertestamentário, que é um período entre o Novo Testamento, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Entre esse período, Jesus também está presente. E eu vou mostrar aos irmãos, porque o capítulo de número 1 de João, ele é o resumo de toda a Bíblia, porque no princípio, começa dizendo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Essa palavra é Jesus encarnado. A palavra de Deus, ela não é só um livro que a gente lê, ela se materializou na terra em forma de um homem que hoje nós conhecemos pela história de Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada. Quando Jesus ele atua no Antigo Testamento, é somente como uma palavra som de Deus. Quando Deus ele dá as ordens do Gênesis, haja luz, haja trevas, haja divisão entre as águas e a terra. Quando esses comandos são falados, primeiro, quem dá a direção? Deus Pai. Quem pronuncia a palavra? Deus Filho. Quem executa a palavra?
Deus Espírito Santo. Eles sempre interagindo um com o outro. A Trindade Santa interagindo para a criação da humanidade. Todas as vezes que você abrir a Bíblia no Antigo Testamento e você encontrar a palavra anjo com A maiúsculo ou o termo o anjo do Senhor, está se referindo não a um anjo qualquer, mas ao próprio Deus Filho, a teofania, Deus entre os homens, porque Deus, ele sempre esteve presente na história da humanidade. Desde Adão, enquanto estava no Éden, ele se comunicava com Adão. Todas as tardes Deus descia no jardim e dialogava com Adão. Todavia, por causa do pecado que Isaías diz, que a iniquidade faz divisão entre nós e o nosso Deus, Adão perdeu esta comunhão diária com Deus. Deus ainda se pronunciava a Adão, mas não era diariamente. Jesus, ele está atuando no Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento você vai ver ele atuando, nem que seja no plano de fundo. No período entre os dois testamentos, ele está resguardado, se preparando na eternidade para a sua incorporação, para ser incorporado no corpo de Jesus. Eu acredito que os últimos detalhes para ele ser gerado no ventre daquela mulher Maria estavam acontecendo quando chega o final desses 400 anos. A Bíblia diz que um anjo por nome Gabriel, que significa o mensageiro de Deus, quando ele chega diante de Maria, que ainda era virgem, para contradizer tudo aquilo que a medicina do tempo entendia, ele diz: tu gerarás um filho. Ela ficou confusa: não conheço nem o varão, como eu poderei gerar um filho? Esse filho será gerado do Espírito Santo. Não se preocupe, não vai precisar de nada. A palavra, o decreto já foi dado por Deus. E quando esse decreto vem, Jesus, ele é implantado, uma semente do Espírito Santo dentro do ventre de Maria. Jesus nasce e executa a sua missão, porque a sua missão não foi viver uma vida de facilidades, foi nos ensinar o caminho para chegar ao céu. Jesus, ele não veio simplesmente, ele não veio só para morrer por mim, por você, mas ele veio trilhar o caminho. Por isso que ele diz lá em João capítulo 14 versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ele se pronuncia como o caminho. Glória ao nome de Jesus, porque ele quem veio determinar o caminho que nós teríamos que seguir para chegar ao céu. Caminho que está trilhado nos 4 evangelhos que nós conseguimos ler. Que caminho é esse? É um caminho de santidade, de renúncia. É um caminho de abdicar das nossas próprias vontades. É um caminho de deixar as nossas vontades carnais e abraçarmos as vontades espirituais do Pai. Que vontades são essas? Ele nos aconselha: ore. Ele nos aconselha: leia, medite. Ele nos aconselha: jejue. Ele nos aconselha: fuja da aparência do mal. Todas estas coisas são coisas que vão fortalecer o nosso espírito, porque Deus é espírito e importa que, se nós formos o adorar, o adoremos em espírito e em verdade. Não há outra forma de se comunicar com Deus senão espiritualmente. Oxe, porque eu oro? O seu diálogo em oração, ele só vai ser escutado por Deus se o seu espírito estiver quebrantado. Se ele não estiver quebrantado, vai ser apenas palavras saídas ao vento, jogadas ao vento. Ele não vai escutar, ele não vai dar crédito, ele não vai dar nada disso. A atuação de Jesus, ela é no Antigo, entre os Testamentos e no Novo Testamento. E o Evangelho é simples de ser entendido. O Evangelho, ele não precisa de arrudeio. Muitas pessoas hoje usam muitas coisas para enfeitar onde não precisa de enfeite. O Evangelho não é uma árvore de Natal.
O evangelho, ele é puro e simples. É um caminho destacado e mapeado em um livro para quem quiser ir morar no céu, morar lá. Não existe arrodeio, não existe disse-me-disse. O evangelho, ele é um só, é o evangelho de Cristo Jesus. Mas porque nós vemos hoje muitas pessoas falando a respeito de outro evangelho? Paulo já nos advertia em Gálatas capítulo de número 1 e em 1 Timóteo capítulo de número 4. Ele já advertia aos Gálatas dizendo que ele se surpreendeu, porque Paulo, quando passa em Galácia e ele prega o evangelho do reino em Galácia, o evangelho de Cristo Jesus, que evangelho é esse? É que o homem foi gerado por Deus no Éden, ele caiu, pecou, Deus arquitetou o plano perfeito, enviou o seu filho viveu, morreu, ressuscitou e em breve voltará. Isso é o evangelho de Cristo, não tem arrodeios. Esse é o evangelho puro e simples de Cristo. E o que vai acontecer mediante a isso é que Paulo, ele prega esse mesmo evangelho a Galácia e todas as igrejas que ele passa, e pouco tempo depois chega um bando de pessoas mal instruídas e começam a falar de um evangelho fácil, e começam a falar de um evangelho que não precisa de renúncia, um evangelho que não precisa de deixar os pecados para lá, um evangelho que você pode fazer o que você quiser, que Deus só quer o seu coração, um evangelho que você pode fazer o que quiser e Deus não está nem aí. Deus, ele só quer que você acredite nele. Um evangelho falso, cheio de mentiras, para deixar mais bonito, para atrair mais gente, para atrair mais pessoas, para as pessoas gostarem mais, para eles se popularizarem, multidões ficarem o seguindo. Quando Paulo percebe que a igreja em Galácia está sendo enganada por esses falsos profetas, que desde os tempos bíblicos já existiam, ele escreve a carta aos Gálatas e diz: eu me surpreendo em ver que vocês já foram persuadidos a outro evangelho. E ele ainda diz mais, entre aspas, pois só existe um evangelho, não existe outro. Se for outra linha de doutrina, outra linha de ensinamento, não é evangelho, já é outra coisa, é invencionice de homem, é doutrina de homem. E ele diz o seguinte: se vierem até vocês outra vez e pregarem outra palavra além daquela que eu vos tenho pregado, seja anátema, ou seja amaldiçoado, porque não é palavra de Deus, é palavra de homens. Amaldiçoe esse tipo de sermão, de palavra. Hoje só o que se ouve são mensagens que vêm para massagear onde nós estamos doendo, porque veio uma palavra confrontadora. A palavra de Deus, ela é confrontadora, ela conforta confrontando, porque ela vai confrontar a carne e vai confortar o espírito. Se o espírito estiver confortável, ele está confortável para ir para o céu. E a carne estiver confortável, ela está confortável para ficar. Porque estamos diante de um evento que vai surpreender toda a igreja. O arrebatamento é algo que já não é mais falado, é algo que deixou de ser pronunciado por muitas pessoas, porque não chama atenção. O que chama atenção é a teologia da prosperidade, é a teologia da bênção, é a teologia de receba a sua chave de casa, receba a sua chave do seu carro. Essa é a teologia que está sendo pregada muito hoje em dia. E agora as pessoas estão abraçadas com as coisas da terra. E quando Jesus vier, eles vão dizer: não, Jesus, deixa eu me casar, deixa eu ter minha casa própria, deixa eu ter meu carro próprio. Deixa isso para lá. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o buscam. Apocalipse capítulo de número 21 vai destacar como é o céu: 12 portas de pedras preciosas e as ruas de ouro e de cristal. E ainda vai dizer que não haverá luto, nem tristeza, nem choro,
choro, porque lá quem reinará é a vida, lá quem reinará é o sol da justiça, e Ele enxugará do nosso olho toda a lágrima. Esta é a palavra escassa. Hoje é tantas coisas aqui e poucas coisas de lá. Paulo também advertia a Tessalônica: busque aquilo que é de cima. Jesus disse em Mateus capítulo 6: juntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, nem o ladrão mina e rouba. Mas não ajunteis tesouro na terra, porque aqui o ladrão invade a casa e leva. Porque o ladrão aqui chega com uma arma, aponta para sua cabeça e leva o carro, leva seu celular. Não estou dizendo que você não pode ter, de forma nenhuma, mas não se apegue a isso, porque o mal dos últimos tempos é o amor ao dinheiro, o amor exacerbado pelo dinheiro. Tem matado muitas pessoas, porque venha e o reino de Deus deixado de lado. Mas primeiro é o reino, depois são as demais coisas. Jesus vem vocacionado a morrer por quem nele crê, por quem nele, para que as pessoas passem a ter agora uma oportunidade de serem salvas, oportunidade de se render, oportunidade de ir ao céu. Jesus é o centro da palavra de Deus. Paulo também diz em 1 Timóteo capítulo de número 4: rogo-vos, insisto, para que vocês preguem a palavra dentro e fora de tempo. Se está no tempo, ou seja, na igreja, fale. Se está fora porque não é tempo, fale. Porque chegará um tempo em que será privado as pronúncias a respeito do reino. E como a irmã citou aqui, está próximo, queridos. Esse tempo, ele é vindouro. É um tempo que ele não vai voltar atrás. Depois que acontecer o arrebatamento, não tem mais disse-me-disse. Acabou. Vai ser choro e ranger de dentes para tudo que é lado. A Bíblia diz que vai ser um desespero. Vai ser tão terrível que o Senhor, Ele fez com que um profeta do Antigo Testamento, profeta Sofonias, no capítulo 1, ele dissesse no versículo 14 e 15, que serão dias tão terríveis que o sol vai escurecer, a lua ficará como sangue, coisas terríveis irão acontecer, e clamará o homem poderoso, aquele homem que diz: eu sou, eu posso, eu aconteço, eu tenho, eu faço e aconteço. Esse homem, ele vai clamar. Apocalipse capítulo 9 versículo 16, se você abrir a Bíblia, você vai ver que nesses dias terríveis após o arrebatamento, as pessoas vão dizer: montes caiam sobre nós e nos esconda da ira daquele que está sentado sobre o trono. As pessoas vão clamar para morrer e não vão morrer, porque a ira de Deus vai se acender contra o pecado das pessoas. A ira de Deus por muito tempo foi controlada, porque Jesus sempre ia lá e dizia: não, Senhor, não, calma. Porque aí o Espírito Santo, que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, e com gemidos inexprimíveis intercede por nós, ia lá até ele e dizia: não, peraí, calma, é isso. Neste tempo, pós arrebatamento, quando Jesus tirar a igreja da terra, durante 5 meses a morte, o espírito da morte, ela ficará presa. E durante esse tempo,
Pessoas vão pular de prédios, pessoas vão pular das pontes, pessoas vão cortar sua cabeça. Não me pergunte como, porque eu não sei. Vai ser coisa terrível, digna de um filme de terror. Não irão morrer. Mas como caiu do prédio, ficou só uns bagaços e não morre? Não me pergunte, eu não sei como. O espírito da morte vai ser retirado da terra. O Evangelho de Jesus Cristo, para ser pregado nesses tempos, tem 2 temas. Primeiro, a cruz de Cristo, que vai levar o pecador ao encontro dele. Porque todo pecador que se preze, todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança, ele se encontra com Jesus na cruz. Quando eles se deparam com a cruz, eles se deparam com a sua própria realidade. É como se a cruz fosse um espelho daquilo que eles fizeram com Jesus. Porque quando a gente olha para a cruz, a gente vê: eu fiz isso e aquilo por Ele. E Ele morreu para carregar esses pecados por mim. Você se sente indigno, sujo, e você se rende diante da cruz. Essa é uma mensagem que precisa ser pregada. E outra, a volta iminente de Cristo, a volta repentina de Jesus nos ares, que será um evento que irá surpreender os mais grandes e renomados jornais da terra, que irá ocupar todas as telas, noticiários, que todos os jornalistas irão fazer plantão, todas as emissoras da terra irão fazer plantão, e aqueles que ficarem e estiverem assistindo suas televisões, ao mesmo tempo e simultaneamente ouvindo vários carros bater, porque quem estava dirigindo eram crentes. Ao mesmo tempo que estiverem ouvindo aviões caindo, ao mesmo tempo que estiverem ouvindo mães gritando desesperadas porque os filhos que estavam dentro das barrigas foram arrebatados. Mães gritando desesperadas porque foram buscar os seus filhos na escola e não encontraram ninguém. Mães desesperadas porque foram na creche e não tinha ninguém, só os professores lá aperreados porque não sabiam o que tinha acontecido, só estavam as roupas espalhadas por todo lugar. E do outro lado do mundo, enquanto estiverem dormindo, um acorda, olha para o lado, só vê a roupa e vai procurar. E quando chega lá fora, já tem um bocado de gente procurando filho, nora, quem quer que seja, da família, e não vai mais encontrar porque aconteceu a volta repentina de Jesus. E os jornais vão começar a exclamar e dizer: notícia urgente. Acabam de sumir milhões de pessoas, são incontáveis pessoas em todo o mundo. Já está começando a surgir vários rumores. Alguns dizem que foi um ataque alienígena. Alguns dizem que foi o Jesus dos crentes. Nós não sabemos ao certo o que aconteceu, mas nós sabemos é que algo terrível aconteceu. Imagine o colapso que isso vai gerar em toda a terra. Acredita-se que durante a grande tribulação, que são 7 anos de grande tribulação, acredita-se que durante esse tempo de grande tribulação ainda haverá oportunidade para aqueles que não foram arrebatados. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 6, em uma visão que João está tendo do céu, ele vê santos que estão aguardando a vinda daqueles que venceram a tribulação. Então mesmo aqueles que ficarem, talvez terão a oportunidade de se salvar. Então não tenho que me preocupar não, vou viver aqui fazendo tudo o que eu quero.
repentinamente, eu vou ficar fazendo aqui tudo que eu desejo, que eu almejo. Eu quero esse com arrebatamento, eu vou ter como ir para o céu, eu já vou saber que foram arrebatados. Aí eu vou fazer o quê? Agora vou me converter. Queridos, a Bíblia diz que vai ser um tempo tão terrível que você vai ser obrigado a adorar uma pessoa. E essa pessoa é descrita na Bíblia como anticristo. E ela estará governando toda a terra. Enquanto ele estiver reinando, haverá uma só moeda, haverá um só governo, haverá uma só religião. E essa religião será a religião para adorar esse anticristo, que se manifestará. E aquele que não confessar vai ser punido e espancado até a morte. Mas não vai ser um tiro na cabeça para morrer de vez. Vai ser torturas e torturas, querendo fazer com que saia da sua boca: eu nego esse Jesus. Não vale a pena esperar esse tempo para nós nos convertermos. Não espere as coisas ficarem piores para se achegar a Deus, porque vai chegar o tempo depois do arrebatamento em que as coisas ficarão piores. Hoje já existem movimentos que estão caçando aqueles que creem em Cristo. Existem movimentos que querem tirar os cristãos da política. E quem é que vai lutar pelos nossos direitos agora? Quem é que vai lutar pela família tradicional? Quem é que vai lutar por poder andar com isso aqui? Porque já teve movimentos, já teve até discussões no Senado para isso aqui ser proibido, para não existir mais comércio que venda isso. Já foi tirado das escolas, das bibliotecas. E nós vamos nos calar? Esse é o tempo de nós bradarmos e rasgarmos os nossos pulmões e declararmos: Jesus Cristo é o Senhor e em breve Ele voltará. É tão triste a gente ver o que está acontecendo hoje em dia. É tão triste as pessoas pegando a palavra de Deus e praticamente rasgando, vilipendiando ela, trazendo ensinamentos totalmente antibíblicos, que fazem a Bíblia sangrar de tanto desgosto, de terem pessoas que pregam tanta falsidade e mentira. Mas a Bíblia diz que esses responsáveis por isso, eles vão prestar conta naquele grande dia. Aquele que tirou um J ou um tio da palavra, eles vão prestar conta. Por isso que a Bíblia diz: medite, bem-aventurado aquele que lê, medita e guarda no coração. Bem-aventurado é este, porque quando vier o falso profeta, quando vier aquele que quer se dar uma de bambamani, pregador, e fala coisa que sem era nem beira, você sabe: isso aí não é coisa de Deus não, eu não vou concordar com isso não, eu não vou concordar com isso, porque eu sei que a Bíblia fala que isso é pecado, que isso é errado, que isso é certo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pela Bíblia. A Bíblia é um instrumento, um manual, um mapa, guia do homem ao céu. Em nome de Jesus, em todo canto que a gente for, por onde a gente andar, por onde nós pisarmos, por onde nós andarmos, sejamos luz e referência para as pessoas. Mas dizendo o quê? Falando de mim, eu não. Falando ele, porque ele veio, porque ele morreu, porque ele ressuscitou, porque ele foi e porque ele voltará. É ele. Sem ele nada podemos fazer. Por isso toda a Bíblia é centrada
em Jesus Cristo. Porque do início Ele criou e no fim Ele estará para reinar para sempre. Porque o reinado de Deus, ele não se acaba. Ele já existia desde antes do princípio do tempo. Ele já existia, Ele já era Deus. E depois do tempo, quando o tempo acabar, Ele continuará o seu reinado perpétuo para a eternidade. Até aqui tem me instruído o Senhor a falar aos irmãos. Peço oração pela minha vida, peço oração por toda a minha família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a Igreja de Cristo e que essa palavra ela possa ficar guardada no seu coração, em nome de Jesus.